É a única coisa que eu não gosto do modelo de negócio na integração, que o nosso ganho ele acaba quando acaba a instalação. Porque aqui é uma oportunidade que o integrador tem de gerar uma receita recorrente. E a melhor coisa que existe no mundo dos negócios é uma receita recorrente. Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy e pela Sani Energias Renováveis. Fala integrador, fala integradora, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje com o tema 3 novas fontes de faturamento para você integrador aproveitar e que talvez você ainda não tenha percebido. E para bater esse papo com a gente hoje, nós temos a presença do Yuri Frota, ele que é fundador da Sani. Yuri, meu querido, seja muito bem-vindo. Espero que hoje a gente possa bater um papo para compartilhar muito conhecimento com essa turma que está acompanhando a gente. Com certeza. Agradeço aí o convite, né? Eu acho que tem bastante coisa legal e interessante para a gente poder trocar e que eu acho que quem estiver assistindo aí vai se interessar. E eu chamo a sua atenção, anote tudo que você puder dentro desse podcast, porque conseguir esse papo aqui com o nosso amigo Yuri foi uma tarefa árdua, viu, Yuri? Para quem não sabe, eu acho que eu consegui marcar até um debate entre Bolsonaro e Lula, mas não consegui fazer um podcast com o Yuri no ano passado, mas esse ano, agora deu certo. Graças a Deus, estamos aqui. E, cara, temos aí uma temática bem interessante hoje, né? Integrador viveu o ano de 2023 com certos desafios, digamos assim. E o tema desse nosso papo é oportunidades que podem gerar mais faturamento para ele. Então vamos afiando aqui o nosso machado que com certeza vai sair coisa boa. Antes da gente entrar diretamente no tema, eu já te convido a pagar aquele pedágio, né? Aperta no botãozinho aqui de compartilhar que tem aqui embaixo desse vídeo ou desse áudio. Manda para pelo menos 2 grupos teu aí no WhatsApp, para outros integradores, para outros profissionais do mercado. E quando fizer isso, não esquece de comentar aqui, pedágio tá pago, tá bom? Dizem que quando o cara paga o pedágio, ele dobra o faturamento até o final do ano, Yuri. Ou triplica. Ou triplica. Cara, deixa eu te conhecer um pouco, Yuri. Eu conheço o Yuri da Sani. E talvez quem te acompanha também, acompanha o trabalho de vocês, já conhece um pouco do Yuri da Sani. Mas eu gosto muito de entender o background do cara antes da energia solar. Eu queria entender um pouco da tua história, quem que é o Yuri Frota, de onde que tu vem, por onde que tu passou. Cara, legal. Voltando aqui para minha época de estudante, né? Eu acabei fazendo engenharia elétrica aqui na Federal do Ceará. Então, eu tinha ficado muito ali. Sempre sabia que eu queria fazer exatas, mas eu estava um pouco se eu ia para a ciência da computação, se eu ia para a parte de engenharia elétrica. Acabei optando por engenharia elétrica. Gostava muito de matemática, física, química. Participava ali das Olimpíadas que a gente tinha na época de escola, né? E fui fazendo esse curso lá na Federal do Ceará, enquanto eu também cursava outra faculdade. Na época eu fiz mecatrônica, né, que era engenharia de controle e automação na Unifor, que é a Universidade de Fortaleza. Então eu vi tentando ali fazer conciliar, né, essas duas graduações ao mesmo tempo, onde eu fazia ali na Federal aquela grade básica e lá na Universidade de Fortaleza eu ia tentando encaixar o que não era pré-requisito, porque eu tinha que ter um tempo para poder fazer a cadeira, aproveitar na Unifor, e eu não conseguia, às vezes, fazer algumas carreiras da grade tradicional. Então, eu vim me formando muito nesse background, né, bem específico aí de engenharia elétrica, mesmo vendo tudo que tinha na época de interessante a respeito disso, e principalmente quando a gente fala de federal, eu acho que era algo mais teórico que eu via lá, enquanto na Unifor eu via algo mais prático, né? Eu via essa diferença da distinção por estar fazendo as duas ao mesmo tempo. E eu vim de uma família que meu pai ele é empreendedor, sempre foi, e eu sempre tive o interesse de estar empreendendo, estar fazendo alguma coisa própria em algum momento da vida. Só que quando eu me formei, que foi mais ou menos em 2010 para 2011, lá na Federal do Ceará, existia um boom imobiliário muito grande, né? Então, para quem se recorda ali em 2010, 2011, né, praticamente
diversas construtoras tinham aberto capital, estavam vindo aqui para Nordeste, estavam indo para o Norte. Minha Casa Minha Vida devia estar super em alta, né, nessa época, talvez. Tava começando a decolar, Minha Casa Minha Vida. Muita oportunidade nesse ramo, então você comprava um apartamento na planta, ele praticamente dobrava o valor quando ele estava pronto, né? Era um crescimento de 20% a 30% ano após ano. Então, a minha família tinha uma oportunidade nesse ramo de atuação, porque eles tinham uma imobiliária, chegou até ter um certo tamanho aqui em Fortaleza, chegaram a ter 120, 130 corretores. Então, foi muito natural para mim, quando eu me formei, eu atuar lá, né? Então, eu ficava ali tanto na parte um pouco administrativa, quanto tentando fazer grandes negociações, né? Que, inclusive, depois eu vou fazer um gancho, mas veio muito a calhar, né? Você fazer venda complexa, de alto valor agregado, para o que eu vim fazer no comecinho da Sandy, tentando vender usina solar para investidor lá em 2017, né? Que ninguém sabia o que era isso. Hoje, né, já é algo mais usual, mas na época não sabiam. É interessante tu mencionar isso, porque tem até uma fala do Steve Jobs, né? Que é aquele connecting the dots, né? Quando você olha para trás, você vê que coisas que você nem imaginava que seria útil na sua profissão, hoje, às vezes, faz total diferença naquilo que você está executando. Com certeza. Eu gosto bastante dessa palestra que ele fala isso, né? Porque realmente, depois de muitos anos, eu vim perceber algumas habilidades, algumas características dentro do que eu fui fazendo na vida que não pareciam se conectar muito, mas me servem hoje, né? Mas, assim, resumindo a história, atuei lá durante uns 3, 4 anos. Era um mercado, na época, assim, em expansão, que você tirava pedido, você não tinha que vender, né? Você estava ali, basicamente, realmente, pegando aquela demanda e entregando o melhor produto que tinha para ela. Quando foi... E aí eu acabei também entrando na Minha Casa Minha Vida, que você falou. Eu, junto com um amigo que era da engenharia civil, a gente montou uma construtora e começou a fazer ali em Taitinga a aquisição de alguns lotes, a gente juntava e fazia um fracionamento em casas que se enquadrava ali dentro daquela faixa, que na época eram 120 mil, hoje é bem mais, né? E a gente vendia e depois fazia o processo novamente e tudo mais. Quando chegou ali na época em 2016 para 2017, foi 2016 na verdade, né? 15 para 16. Foi a época do impeachment da Dilma, o Brasil também começou a entrar num momento macro ali muito ruim e... Muita incerteza, insegurança. Cara, muito desemprego, tudo muito instável e o primeiro setor acho que mais sofreu foi o setor imobiliário, porque... a maior aquisição da vida de qualquer pessoa é o bem imobiliário, né? Então, sofreu um grande impacto e era o setor que eu estava envolvido na época, tanto na parte imobiliária quanto na parte, né, de construção. Então, eu comecei a cogitar muito e pensar se realmente era aquilo ali que eu queria. E também eu estava inserido num trabalho com amigos próximos e com família, né? E às vezes assim, é um pouco complicado ali no dia a dia. Então passei por um momento muito de reflexão de será que eu deveria estar isso? Será que isso me dá aquela vontade de acordar todo dia, me dá aquele tesão? Ou será que é melhor eu tentar trilhar um outro caminho e fazer outra coisa? E aí, cara, quando foi em 2016 para 2017, eu fechei a construtora, mas continuei lá no ramo imobiliário. Mas já pensando em, cara, eu quero montar o meu negócio. E aí pensei em montar uma de duas coisas, né? Que foi o que eu pensei na época. Era um conceito ali de clínica popular, parecido com clínica sim, com doutor consulta, né? Dependendo da região onde vocês estejam, vocês devem conhecer um dos dois. Ou ir para o lado de energia, né? Então, quando eu pensava aqui do lado da clínica popular, eu tinha um grande amigo que era médico, né? Que era a pessoa que tinha um know-how dessa vertical de saúde, que eu não tinha. E do outro lado era a minha área de formação, mas eu nunca tinha atuado na prática. Eu tinha feito um estágio na área de P&D da Enel em 2009 para 2010. Então, assim, não tinha grandes conhecimentos ali. Estudei bastante, resolvi realmente empreender na área de energia. Vi que a área de saúde eu não dominava os conhecimentos, eu ia ficar muito dependente do meu sócio, né? E fui fazer uma certificação, que algumas pessoas talvez conheçam, que é Operador do Mercado de Energia Elétrica, que é o chamado COI, que é uma certificação da Abracel. Eu acho que na época não tinham 100 pessoas no Brasil que tinham essa certificação.
Era uma certificação bem difícil de você tirar. E basicamente você tinha que ter os conhecimentos de como funcionam os leilões no Brasil, como funciona todo o mercado livre e como funciona a geração distribuída que estava ali engatinhando. Então, eu tirei essa certificação no final do ano. Já tinha perspectiva de SANI aí ou ainda era meio que uma espécie de estudo de mercado? Estudo de mercado, total. Assim, foram 2, 3 meses intensos ali de estudo mesmo, lendo 100 leis, 200 decretos, 3 livros, que era a ementa que eles passaram lá, para me preparar para fazer essa prova. Só que enquanto eu fazia isso, eu estava exatamente entendendo o mercado, como os players estavam posicionados, quais eram os gaps das oportunidades. E assim, a minha visão na época foi, o mercado no Brasil é muito regulado, então quando a gente olha aqui para os leilões ou para o mercado livre, a gente já tem a dominância de grandes players. Quando a gente olha para a geração distribuída, é um mercado que está de fato engatinhando. Eu acho que quando eu olhei quantas unidades fotovoltaicas tinham no Ceará na época, era coisa de 100 e poucas, 200 e poucas, assim, era muito ínfimo o mercado, ele praticamente não existia. Então, eu vi que tinha uma oportunidade, né, de montar uma empresa de tecnologia aplicada para geração distribuída. Então, assim, esse foi a visão de oportunidade de mercado que eu tive lá atrás. E, assim, quem lembra da época ali, 2017, só o que estava na boca de todo mundo era o Uber e Airbnb. Né? Uhum. Então, eram marketplaces que tinham surgido há menos de 10 anos e tinham tomado escala global. Né? E aí o pensamento foi, será que esse negócio de marketplace, que tanto se fala, né, funciona para energia renovável aqui no Brasil? E comecei a fazer conta, né, como engenheiro ali, analítico, peguei uma planilhazinha bonita, comecei a detalhar a viabilidade e vi que seria muito interessante e que era viável, na teoria, a gente ter de um lado um investidor fazendo investimento em usina e do outro lado um consumidor que a gente poderia democratizar o acesso às energias renováveis, onde ele não teria que investir, ele só entraria alugando uma fração daquela usina e pagando mais barato. Hoje esse modelo é chamado energia por assinatura, né? Então lá atrás a gente estava tentando entender, tentando dar nome, tentando construir o que seria isso. E aí a gente fez esse desenho teórico, parecia muito bonito, parecia que funcionava. Então falando assim em números até superficiais, mas um investimento, por exemplo, num flat ou num loft, aqui na nossa região na época era em torno de R$300 mil e você iria alugar ele por R$1.500. Né? Esse mesmo investimento em uma usina solar na época, que inclusive foi a primeira usina lá que a gente fez em Cascavel, que é o interior daqui, ela custou um pouco menos que isso, uns R$270 mil, só que ela dava um retorno líquido de R$4.500 todo mês. Né? Então, dando desconto para o consumidor final, pagando a operação da SANI e pagando o imposto. Então, ainda sobrava R$4.500 para o investidor. Então, assim, um retorno de 3 vezes a mais do que ele teria ali no mercado imobiliário tradicional. Né? Então, assim, a gente fez essa conta matemática, aí fui usar os meus aprendizados lá atrás de venda complexa, venda de alto valor agregado. Então, fui buscar os investidores que eu tinha lá na época do mercado imobiliário para serem os primeiros investidores em usinas, né? Aportar esses 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Então, a gente foi começando dessa forma. Teve a primeira usina em Cascavel, realmente provamos que o que estava na planilha era uma funcionava. prova de conceito, né? Prova de conceito. É o MVPzão da vida real ali. Esse MVP prova de conceito foi já do Yuri e não sei, foi familiar, foi um investimento com amigos, como que foi isso, Yuri? Cara, eu comecei a empresa com, sei lá, R$5 mil, assim, para pagar contabilidade. Na época tinha o Ido Logos, fazer a primeira logomarca da gente. Enfim, fazer algumas coisas básicas ali para a gente ter uma abertura formal. E todo o restante foi com investimento ou de cliente ou de pessoas que vieram a ser sócias, né, ao longo do caminho. Então, esse primeiro investimento aí, na usina, na verdade, eu estava tentando vender esse conceito, né, de cara, faz esse investimento alternativo, em vez de investir no imobiliário, investe em usina fotovoltaica. E convenci, né, um investidor e amigo na época a fazer isso, só que ele falou, cara, se esse negócio é bom, eu quero investir também na SANI. Né? Então, o que eu combinei com ele foi, faz o investimento na usina, eu vendo essa tua usina pronta, rodando com o cliente,
para mostrar que é atrativo, e a gente tem mais uma prova de conceito ainda, e esse dinheiro tu aporta dentro da empresa. Então foi mais ou menos assim que aconteceu lá atrás, né? Cara, legal. E tem uma coisa nessa tua fala que me remete à realidade do hoje. Teve muita mudança no mercado, tem essa questão, toda a diferenciação que veio com a 14300, né? GD1, GD2, GD3, mas houve uma queda tão abrupta dos preços de sistemas fotovoltaicos, de equipamentos, que talvez esse número que tu apresentou agora há pouco, talvez não, ele está muito diferente. Para você gerar esses mesmos 4 mil e pouco aí que tu mencionou, se não estou enganado, o cara hoje ele precisa fazer um investimento bem menor do que aqueles 270, né? Sim. Mas a questão é, por que o integrador, você ainda não enxergou isso? E eu acho que é um pouco disso que a gente vai tratar ao longo das 3 oportunidades que a gente vai apresentar hoje, né? Sim, com certeza. Eu acho que tem bastante oportunidade, né? Eu venho, apesar de estar num mercado que é o mesmo, é o de energia solar, mas é um mercado um pouco adjacente, porque a gente não trabalha com venda dos sistemas, né? A gente trabalha ali trazendo, na verdade, oportunidade da economia sem necessidade do investimento na prática, porque a gente exatamente trabalha com esses grupos investidores, mas a gente viu que o mercado de integração acabou tendo um boom em 2022, usando aquela estratégia da escassez, da mudança da lei, mas que acabou sendo também, às vezes, um tiro no pé para o primeiro semestre de 2023, né? Porque todos aqueles leads que foram abordados no ano anterior, né, tinham-se a promessa de escassez que se não entrasse não iria mais valer a pena. Então, como é que você volta para eles no começo do ano seguinte dizendo, não, mas continua valendo a pena, né? Então, acho que o mercado sentiu muito, tanto que a gente vê nos números caíram bastante, mas com algumas, uma delas foi oferta e demanda, mas a gente teve também queda de dólar, queda do silício, né? As importações também, o custo de container, frete caíram, então isso voltou a tornar viável, né? Meio que o percentual, a margem ali que foi perdida com a tarifação do fio B, né? Depois de 14.300, você recupera porque você tem um investimento muito mais baixo. Então, meio que uma coisa acabou equalizando com a outra. De certa forma, compensou a outra, né? Com certeza. E continuamos aí na torcida para que o próximo a cair seja o ICMS, né? Com certeza. Com a queda do ICMS, a conta vai ficar ainda mais linda do que o que ela já está hoje. E, cara, foi muito difícil esse convencimento assim, dos primeiros investidores, porque é aquela coisa, né? Tudo que é novo, a pessoa tende a ficar com o pé atrás. E ainda hoje eu sinto que quando você apresenta para alguns investidores, o cara tende a pensar, pô, isso é bom demais para ser verdade, né? Porque todo mundo ganha, tá certo essa conta, né? Então eu queria entender um pouquinho dessa tua jornada de semear, né? Realmente tu teve que ir lá, preparar, arar o terreno, semear, e aí eu acredito que ainda hoje, de certa forma, a Sandy vem fazendo esse trabalho de aumentando essa plantação de investidores aí pelo Brasil. Não, com certeza. O que eu acho assim, até uma mentalidade talvez da velha economia versus nova economia é que antigamente na velha economia acreditava muito que para uma empresa ganhar a outra tem que perder, né? E a gente trabalha no mercado de abundância, não de escassez. Então realmente é um modelo ganha, 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 né? Ninguém está perdendo, todas as partes estão tendo o seu benefício ali bem valorado, né? Então isso foi algo que desde o começo, quando a gente ia conversar com microinvestidores, digamos assim, né, queriam fazer micro-usinas, que eram pessoas físicas que não investiam na área de energia, não entendiam, eles ficavam às vezes um pouco espantados. Hoje ainda, pô, será que isso funciona mesmo, né? E como a gente não tinha case real, a gente foi ter ali em 2018, quase um ano depois de ter fundado a empresa, pairava muito essa dúvida realmente na cabeça das pessoas. Então, assim, eu cansei de pegar o carro durante a semana e levar possíveis investidores lá em Cascavel, né? Para quem não conhece, fica 60 quilômetros aqui de Fortaleza, então era uma viagem ali de 1 hora e pouco, mais ou menos até lá, ficava mais ou menos uma meia hora mostrando lá, e assim, é uma micro-usina, né? Então, é um lote, 500 metros quadrados você consegue fazer a implantação, uma área muito pequena. Às vezes a pessoa acha que precisa ter muitos hectares para fazer uma micro-usina dessa, um investimento, e não é preciso. Então a gente foi tanto mostrando na prática, quando a gente tinha a primeira usina, levando lá, mas algo que ficava muito na cabeça do investidor
é sempre porque, beleza, realmente o retorno é bem elevado, mas existe um risco associado. Não o risco de negócio, mas o risco do desconhecimento dele. Então, ele acaba pesando muito esse quesito, né? Não é só, o retorno é mais elevado, mas quando o cara coloca no imóvel, né, historicamente, no Brasil, né, você tem um crescimento ali, mesmo que se pegar décadas, um pouco mais lento, o ativo vai crescer e você vai ter ali uma rentabilidade 0,3, 0,5 do valor do ativo, você consegue ter de rentabilidade de aluguel, né, se tiver alugado. Agora, como é que isso funciona para uma energia solar, né? E se, né, as pessoas perguntavam, o preço da energia cair? Eu nunca vi, mas e se o preço da energia cair? E se acontecer isso e aquilo, né? E se isso não durar 25 anos, como as pessoas dizem? Então, assim, se eu não tiver o cliente, se ele ficar inadimplente, então existem realmente várias questões que pairam pela cabeça dele. Então, a maior dificuldade que eu vejo foi mostrar para ele e quebrar todas essas objeções ao longo do tempo, né? Então, eram vendas complexas, eram vendas de pelo menos 6 meses aí para a gente poder demonstrar isso e ter algumas visitas, ir até o local e eles realmente acreditarem e fazerem o investimento, né? Cara, perfeito. Acho que está bem claro aí um pouco dessa perspectiva que tu colocou. E agora eu quero que a gente vá direto ao ponto, né? Vamos falar das 3 oportunidades que existem aí para o integrador. Mais aquele momento João Kleber, né? Para. Antes disso, cara, se tu quer ficar por dentro de tudo do mundo, de energia por assinatura, as oportunidades de locação, de como fazer renda passiva com tudo isso, na descrição aqui desse podcast tem o link para você entrar no grupo. E nesse grupo a gente está fazendo uma ação que vai durar ao todo praticamente 2 meses, onde a gente vai te dar um treinamento praticamente gratuito com ações que o Instituto Solar está fazendo em parceria com a Sunny. Então podcasts, aulas, lives, tudo isso está fazendo parte de uma rotina de conteúdo que a gente está produzindo gratuitamente para você. Para tu não perder nada desse material, clica no link que está aqui na descrição, ou desse áudio, ou desse vídeo. Entra lá no grupo do WhatsApp e não deixa de marcar presença, tá bom? Que tem muito material disponível aí para você. Yuri, primeira grande oportunidade para o integrador faturar a mais do que o que ele já tem feito com o negócio dele. Pedro, assim, o que eu gosto de dizer é que o integrador, ele tá com dinheiro na mesa e muitas vezes não sabe, né? Então, se a gente pensar aí em números, quando a gente fala que você tem às vezes 10 abordagens, a maior parte disso, né, cada um vai ter uma taxa de conversão diferente, mas a gente sabe que a maior parte disso não vai converter, vai ser descarte. E aí os motivos são vários, né? Às vezes o cara ele não tem viabilidade no telhado dele, porque tem sombreamento, ou ele precisaria fazer um reforço. Às vezes mora em apartamento e realmente não tem um sítio, não tem uma outra localidade. Pode ser que ele não conseguiu o financiamento. Ele pode achar que o retorno talvez não seja interessante para ele. Ele prefere alocar em outro tipo de investimento. Então, quando o integrador se depara com algumas dessas situações que devem ser bem comuns, né? O que acontece? Ele vai colocar lá como negócio perdido e para de falar com aquele cliente. Só que ele já capturou a conta de energia do cliente. Se o cliente foi atrás de colocar uma usina solar, o cliente tem interesse em ter uma energia de fonte renovável, mas por causa de algum desses motivos, como a gente falou, ele não prosseguiu. Esse cliente, ele é o perfil perfeito para o produto de energia por assinatura ou energia livre, né? E o que é isso, né? Então, a gente, os integradores, né, costumam muito pegar as contas lá do cara que é baixa tensão, que é quem não tem transformador, ou do média tensão, que são contas maiores que quem tem transformador. Quando o cara é baixa tensão, a gente tem usinas renováveis em vários estados do país e a gente traz ali para ele qual é o melhor plano que existe naquela região para o cliente dele. Então, a gente vai conectar o cliente dele sem nenhum tipo de investimento vai começar a economizar e a gente é remunerado por isso. Então, dentro do que a Sunny recebe, existe uma participação
né, de quem trouxe a oportunidade, que no caso é o integrador. Então hoje a gente tem uma parceria elevada, né, é um tipo de parceiro que ele é especializado nesse tipo de venda, ele já tem o acesso das contas, já tem o acesso ao cliente e ele simplesmente perdeu a oportunidade por algum dos motivos que eu já falei. Só que através dessa parceria com a gente, ele consegue capitalizar em cima disso e ainda deixar o cliente dele satisfeito, feliz, né? Se o cliente tiver uma conta de média tensão, a gente tem uma outra oportunidade que é o que a gente está chamando de energia livre, que é praticamente a energia por assinatura, só que para o mercado livre de energia, né? Então, a partir de 1º de janeiro agora do próximo ano, 2024, existe a prerrogativa de qualquer média tensão, quem tem transformador, estar migrando para lá. Então, a gente tem também esse produto de energia por assinatura, sendo um produto de energia livre, onde você tem um desconto garantido sobre o valor da sua conta. Nos 2 modelos, não existe investimento, tá? E basicamente é feito um termo de adesão e vai ter uma economia entre 1 a 2 contas por ano para aquele cliente que fizer a adesão. E o integrador ainda vai colocar mais dinheiro no bolso. Então ele vai basicamente pegar o descarte dele, que era um dinheiro que estava perdido, e vai estar deixando o cliente dele feliz e ganhando dinheiro com isso. Eu gosto muito do termo energia por assinatura, né? Poxa, do mesmo jeito que eu pago uma assinatura de um Netflix, eu pago uma assinatura de energia, só que agora uma assinatura um pouquinho mais barata, né? Do que a que eu já estou acostumado a pagar com a concessionária. Eu acho que é uma forma prática e simples de explicar para o consumidor final. Exatamente. Eu acho que é um termo que se encaixa bem e que ele é, digamos ali, sobre o uso, né? Então, você só vai pagar sobre o que você de fato utilizar e economizar, sobre o benefício. Então, acho que foi um termozinho que ao longo dos anos lá atrás não existia nada disso, né? Então, foi se modelando e hoje é um termo referência para trazer esse tipo de modelo e eu acho realmente que encaixa muito bem. Me ajuda a entender um pouco aqui, né? Até já me antecipando as perguntas que o integrador vai fazer. Primeiro de tudo, tu acabou de falar que tem um modelo de parceria para isso, né? Para aproveitar aquele cliente que, sei lá, está no descarte, está na geladeira lá do integrador. E às vezes até um cliente que eventualmente vai colocar energia solar, por exemplo. Só não agora. Só posso investir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Esse cara que vai investir daqui a 1, 2 anos, ele já poderia ter algum desconto na conta e fica uma oportunidade para o integrador. Como que o integrador faz para conseguir fazer essa parceria com a Sunny, né? De trazer esse consumidor para a Sunny e fazer esse bem bolado aí onde todo mundo sai ganhando? Não, maravilha. A gente tem um programa que a gente chama de programa de parceiros da Sunny, né? Onde a gente tem ali gestores de relacionamentos, né? Que ficam responsáveis por exatamente estar nutrindo esses integradores, esses parceiros da Sunny, passando todas as informações, ajudando a contabilizar todas essas oportunidades, pegando as contas de energia, verificando na região qual é a melhor proposta que tem para o cliente, né? Porque assim, uma coisa que eu queria deixar claro é que a gente não está tentando empurrar nenhum produto, né? A gente não está preso com um gerador específico, a gente trabalha com todos os geradores daquele estado. Então a gente está olhando o que é o melhor para o cliente. O melhor para o cliente, dentro de toda aquela cartela de produtos que a gente tem, é o que a gente vai gerar proposta e a gente vai trazer, né? Então, dependendo do estado, isso pode mudar desconto, normalmente vão ser entre 10% a 20%, pode ter fidelidade, pode não ter. Hoje, normalmente, as fidelidades no máximo vão ser ali 1 ano, 2 anos, né? Não são maiores do que isso, mas a grande maioria dos contratos já são sem fidelidade. Como você falou, o cara tem a previsão de instalar daqui a 1 ano. Ele pode aderir ali um plano de 20% de economia, às vezes, com 1 ano de fidelidade, ou às vezes ele pode até aderir o de 15% sem fidelidade. A única coisa que normalmente esses contratos têm é um aviso prévio, né? Isso para energia por assinatura. Quando a gente fala de energia livre, aí já existe uma fidelidade um pouco maior, porque você tem uma migração do mercado cativo para o mercado livre, mas toda essa especialização, o nosso time auxilia o consumidor e o integrador. Ele pode participar das reuniões, pode participar desse processo ou não. Ele pode tanto querer gerar só a oportunidade, como ele pode querer gerar a oportunidade e acompanhar até o momento da adesão final lá do acompanhamento, né? Então, provavelmente aqui no link, né, da descrição aqui do nosso podcast, desse vídeo, vai ter o link lá de como você acessa
e você se cadastra para que o nosso time possa entrar em contato com vocês para marcar uma reunião, explicar tudo e fazendo sentido, né, para o integrador, a gente faz aí um processo de onboard, de treinamento, né, do que precisa ser feito básico e basicamente a gente pega esse teu dinheiro que estava perdido, né, e tenta trazer ele para o teu bolso. Legal, então você é integrador, acho que essa primeira oportunidade dá para chamar de dinheiro na mesa, né? Sim. Ou alguma coisa desse tipo. A oportunidade de dinheiro na mesa, a gente vai deixar um link aqui na descrição desse material. Se cadastra, né? Acredito que vai ser um formulário para você entrar, se cadastrar e dentro de alguns dias a equipe da Sunny deve já fazer esse contato aí com você. Finalizamos aqui a oportunidade número 1. Vamos agora para a segunda oportunidade que o integrador de repente ainda não enxergou ou enxergou, mas não botou muita fé, né? O que é que a gente tem aí, Yuri, de oportunidade número 2 para aumentar o faturamento do integrador? Pronto, quando a gente olha assim para a carteira de um integrador, ele já vendeu ali para uma gama de clientes, né? E como oportunidade número 2, a gente tem vender mais para o mesmo cliente, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente olha os números do mercado de geração distribuída, os sistemas solares eles são de pequeno porte, vão ser ali de às vezes 2 kW a 7 kW, se a gente falar pico quando é para residencial, aí se for comercial talvez seja ali de 9 a 20 mais ou menos. São sistemas que, quando a gente fala de locação, para esse modelo de energia por assinatura, são sistemas muito pequenos, né? Então, muitas vezes o cliente fez um investimento na energia solar, ele vai ter uma rentabilidade média ali, quando ele faz para ele próprio, entre 2% a 3% ao mês, né? Vai depender muito da região, vai depender do investimento, a época que ele fez, da tarifa, enfim, todos esses fatores que vocês conhecem bem. Mas, normalmente, depois que ele vê lá o abatimento e ele passa 1 ano, 2 anos tendo aquilo ali, esse foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na vida, né? Onde é que eu tenho aí de 25% a 40% de rentabilidade dessa forma? É muito difícil. Então, ele já sabendo e já gostando desse modelo, ele já tira aquela questão do risco que a gente falou lá atrás, porque ele sabe que funciona. Então, ele vem, cara, se eu tivesse outra conta, eu ia querer fazer outra usina, só que ele não tem. Então entra exatamente nessa segunda oportunidade que cara, mesmo sem ele ter a conta, ele pode fazer uma usina de 65, de 75, ou até ser uma mini usina maior, e a gente consegue auxiliar ele a distribuir essa energia e fazer a gestão da carteira. Então, para o integrador, ele estava vendendo um sistema de 5 kWp, ele vai vender agora um de 75, para um cara que já é cliente dele. Então ele vai ganhar mais com o cliente que ele já tem e ainda vai ganhar na parceria com a Sunny, né? Então essa é outra oportunidade onde ele pode vender mais para o mesmo cliente que ele já tem. E tem uma vantagem bem legal aí, que já existe uma relação de confiança estabelecida, né? Exato. Então você chegar para apresentar um negócio que aquele cliente ele já tem uma ideia de como funciona, porque ele tem usina, né? Eu acho que explicar para esse cara que existe essa possibilidade, esse formato, passa a ser até uma tarefa mais simples do que muitas vezes explicar para alguém que não entende nada ainda de energia solar. Com certeza, e isso também passa pelo nosso papel, né? Porque quando a gente fala de locação, é algo que existe muito detalhamento, principalmente para o investidor, para ele entender todas as partes. A gente já tem todos os modelos jurídicos, a gente tem as estruturas de consórcio, cooperativa, associações. Então, o integrador ele não está sozinho nessa negociação para vender essa usina, né? Sendo parceiro nosso, a Sunny está junto ali para mostrar para o cara como é que funciona a viabilidade dele, como é que funciona o nosso trabalho. Então, a gente entra de forma conjunta e eu acho que isso facilita. Então, como você falou, já tem a relação ali de confiança, o cliente já sabe que funciona, está batendo na conta dele e também vai ter o auxílio da gente ali, fortalecendo, né, tudo que está sendo dito. Legal. Cara, eu acabei de ter aqui uma visão de futuro. Eu fui lá no futuro, vi que uma pessoa chamada Igor vai fazer um comentário aqui no nosso podcast. Não sei se você entendeu aí porque o Igor. E o Igor vai fazer um comentário no podcast fazendo a seguinte pergunta, voltando até lá para a oportunidade número 1. Yuri,
qualquer cliente que eu tiver, que eu perdi, né, aquele cliente de destaque, de qualquer tamanho, pode se beneficiar disso, da questão lá do desconto na conta de energia, ou hoje existe um público-alvo mais específico? Perfeito, cara. Acho que isso é super importante. Quando a gente fala... Aí eu vou separar por estado, porque, assim como o mercado inteiro sabe, Minas Gerais é um mundo à parte quando a gente fala de geração distribuída. Então, em Minas Gerais, qualquer conta acima de R$200 funciona. Pessoa física, pessoa jurídica, seja como for. Explica pra gente por quê. Para deixar claro, mais claro do que água. Perfeito. Transparente. Como Minas Gerais tem uma penetração, né, da geração distribuída que é muito superior à média nacional, muito mais que nos outros estados, o que acontece é que quando você olha para a lei de oferta e demanda, fica cada vez mais complicado de você conseguir os consumidores, no caso que vão ser os clientes que vão aderir ao plano de energia por assinatura para as usinas. Então todo mundo começou lá atrás querendo pegar aquele cliente grande de baixa tensão, querendo pegar aquela rede de varejo, querendo pegar aquela telecom local, aquela rede de farmácia local. Esse público aí não existe há alguns anos. Depois eles foram para a camada do compartilhado, né? Como é que eu vou para o varejo e eu começo a pegar o cara menor, o cara de conta de 3 mil, 5 mil. Como a concorrência lá é muito acirrada, já chegou, né, em todo mundo falar, cara, a gente tem que quebrar essa barreira e ir para a camada de pessoa física, que como todo mundo sabe, né, a gente tem muito mais, né, se a gente for falar de 85 milhões de unidades consumidoras no Brasil, provavelmente umas 75 a 77 milhões vão ser residenciais, né? Então tem uma proporção. É meio que o oceano azul, de certa forma, né? É um oceano azul, né? Mais difícil de gerir, um cliente mais leigo, mas sim. Então, devido a essas características, Minas Gerais já chegou nesse nível de maturidade, digamos assim, da praça, né? E quando a gente olha para as outras regiões do país... É aquela coisa, né? O investidor da usina de Minas Gerais já pegou a maçã que estava mais baixo na árvore. Com certeza. Agora eles estão tendo que botar a escada e ir lá na maçã que está mais difícil. No nosso contexto aqui, a maçã que dá um pouquinho mais de trabalho, que é o consumidor, pessoa física, né? Exatamente. Outros estados, só para complementar, os outros estados, pessoa física em breve deve entrar, então em 2024 a gente acredita que vamos ter em vários estados, mas qualquer pessoa jurídica acima de R$1.000 a gente consegue atender. Legal. Então, digamos que uma conta de R$1.000 é o que libera o integrador para saber que, opa, aqui eu tenho uma oportunidade e eu vou trazer esse lead para a Sani para a gente fazer a parceria. Exatamente. Quem não está em Minas Gerais. Exatamente. Se tiver em Minas, aí aquela faixa ali do residencial, R$150, R$200 já faz sentido. Maravilha. Eu acho que ficou claro, mas é importante a gente até reforçar de certa forma, né, Yuri? O porquê essa diferenciação, né? Não é nenhuma espécie de preconceito, é muito uma questão de mercado mesmo. É oferta e procura. Então, lá em Minas, como você falou, se o dono da usina já está disposto a pagar o preço de vender, entre aspas, né, aquela energia mais barata para o consumidor pessoa física, sabendo que aquilo ali vai dar mais gestão para ele, porque uma coisa sou eu operar e cuidar de um contrato de um cliente que consome R$20.000. Outra coisa sou eu cuidar de 20 clientes de R$1.000. Sim. Outra coisa sou eu cuidar, eu já perdi as contas, 2.000 clientes de R$100. Então olha o volume como ele vai ficando grande quando a gente vai para pessoa física, né? Exato. Eu não sei se eu fiz as contas corretas, depois vocês me corrigem aí nos comentários. Eu acho que é por aí. Então, só para deixar bem claro o porquê disso. E faz sentido, porque o investidor ele quer aquele que dá menos custo de gestão e um maior retorno. Exatamente. Mas quando o mercado, a concorrência vem batendo, já tem outros produtores se dispondo a ter uma concorrência nesse nível, acaba que todo mundo vai tendo que se adequar, né? Exatamente. É exatamente isso. Perfeito. Comenta aqui pra gente o que é que tu acha desse papo, né? Deixa aqui o teu ponto de vista e o que é que tu tem visto aí no mercado em relação a esse assunto, tá bom? E nós vamos agora para a oportunidade número 3, mas antes disso eu quero lhe cobrar o pedágio. Eu não sei se você chegou até aqui e ainda não pagou o pedágio. Eu digo muito assim, sabe, Yuri? Parece que esse podcast é gratuito, mas não é.
Só que o preço para o cara estar aqui é tão baixo, é só clicar no botãozinho de compartilhar que tem aqui ou nesse áudio ou nesse vídeo, manda para 2, 3, 10 grupos teu aí e não esquece de comentar aqui, o pedágio tá pago, tá bom? Esse conteúdo, esse conhecimento, ele merece ser espalhado por todo o Brasil. Muita gente, inclusive muito consumidor final, também se beneficia. E a nossa missão principal, e eu vejo que isso é uma coisa que tanto a SANI como o Instituto Solar tem muito em comum, é democratizar o acesso à energia. Eu fico muito triste, Yuri, assim. Eu fico feliz porque esse é o nosso mercado de trabalho, porque isso gera oportunidade para a gente. Talvez se não fosse isso a gente nem estaria aqui, que é o fato da nossa energia ser a segunda mais cara do mundo. Sim. Mas em partes eu fico triste porque a gente está num país em crescimento, com muita gente querendo crescer, mas é arrastado ali por uma conta de energia que não deixa o cara crescer. Então, para a gente é bom, para o mercado é bom, para o integrador é bom, mas para o brasileiro lá no final das contas é caro. Então, trazer uma oportunidade como essa para ele faz muita diferença. É um trabalho até social no final das contas, né? Porque deixa a conta de energia do consumidor final mais barata. Cara, oportunidade número 3, o que mais, além de tudo isso que a gente já falou, que o integrador pode se beneficiar, que talvez ele ainda não está utilizando aí de estratégia de faturamento? Perfeito. Existe uma oportunidade que essa não é tão óbvia, né? E a gente fez isso a primeira vez no ano passado, mas que pode ser uma oportunidade que alguns integradores vejam, né, e consigam tanto capitalizar mais um retorno financeiro dentro de algo que vocês já fizeram, quanto também para o cliente que fez a instalação com vocês, né? Que é o quê? Para ficar mais claro. Quando você tem uma usina que ela é feita para atender de forma remota, tá? Ou ela é até geração na própria carga, mas ela abastece muito mais energia em outras unidades para fora do que para o próprio local, e quando a gente fala isso, são abastecidas unidades de média tensão, existe uma forma que a gente consegue fazer o cliente que fez o investimento nessa usina ganhar praticamente 3 vezes mais, né? O que a gente faz nesse caso, né? A gente pega essa energia que está sendo destinada para as usinas, quer dizer, para as unidades consumidoras, né, de média tensão, e a gente passa a colocar elas para baixa tensão. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que em vez de vender ou comercializar algo, alugar algo a R$5, a gente vai fazer a R$10. Né? Então, a gente vai aumentar em 2 vezes a capacidade de geração de receita ou de economia daquela mesma usina, sem fazer nada com ela. E qual é o segundo movimento? A gente vai pegar essas contas de média tensão e a gente vai levar elas para o produto de energia livre. E aí a gente vai conseguir uma economia, obviamente vai depender do estado, vai depender do consumo, da demanda, mas vamos falar que a gente vai conseguir uma economia média de 20% em cima do valor da tarifa de média tensão. Então a gente tem um abatimento na conta ali da média tensão e duplica o valor que aquela usina gera. Então só fazendo ali, digamos, um retrofit talvez de como a gente está aplicando aquela energia, a gente consegue fazer aquele cliente ficar mais feliz e ganhar mais, né? Então, quando a gente levar esse cliente também para a energia livre, mais uma vez o nosso parceiro integrador também vai estar ganhando ali junto com a gente e com certeza vai estar deixando o cliente dele muito mais feliz, né? Inclusive, quando a gente fez essa operação a primeira vez, quando o cliente viu essa possibilidade, ele tirou das fábricas dele, a gente jogou tudo para baixa tensão e ele falou, cara, eu vou construir mais 2 usinas dessas de 5 mega. Então esse é o nível também de oportunidade que pode acontecer, que aí volta para aquela oportunidade 2. Então a gente consegue agradar o cliente, trazer mais dinheiro para o bolso dele, pode ser que ele consiga, né, ter recurso para fazer mais um investimento, então a gente vende mais às vezes para o mesmo cliente. Fora o dinheiro que vai entrar ali da energia livre. Legal. Em outras palavras, né, até fazendo um paralelo, é como se, imagina que eu tenho aqui um flat em frente à Beira-Mar, lá de Fortaleza, e esse flat eu alugo ele por R$3.000, eu posso pegar o mesmo flat que já está construído, que já está num ótimo local, ou seja, que é um bom negócio, e passar a alugar ele por R$5.000, R$6.000. É um produto que já está lá, eu só remanejo a forma que eu estou usando aquele produto que já teve um investimento para ele faturar mais. Exatamente, é exatamente isso.
Cara, e como que a Sany ajuda de alguma forma o integrador nesse processo, né? Tu tem um produto específico para o integrador utilizar alguma infraestrutura tua nesse aspecto? Como que é? Quando a gente fala desse modelo, né? Cada caso vai ser um caso peculiar e totalmente diferente, né? Como eu comentei antes, a gente vai ter, às vezes, a geração da própria carga, onde 100% já é consumido ali. A gente vai ter, às vezes, o caso da geração na própria carga, onde o cara consome 10, 20, 30% e o resto vai para fora, né? Vai para unidades remotas. A gente tem um caso onde ele fez uma usina 100% remota, né? E está se abastecendo em outros locais de média tensão. Então, é necessário uma análise caso a caso. Então, o nosso time, como eu falei, né, dos consultores aí, dos gestores de relacionamento de energia que a gente tem, eles vão pegar a conta aí da geradora, né, verificar como está sendo feito o rateio hoje e ver qual é o plano de ação para a gente poder montar essa estruturação. E aí, mais uma vez, a gente vai fazer o trabalho, né, de apresentar esse modelo junto ao integrador para o dono lá da usina, né? Então, a gente sempre vai estar trabalhando ali de forma conjunta. Maravilha. Para quem de repente pulou para essa parte aqui do podcast, né? A gente já vai deixar o link aqui na descrição para você acessar o time da Sany, se inscreve nesse formulário e não deixe de trocar essa ideia lá com a galera, inclusive uma galera muito boa, tá bom? Sempre que a gente precisa conversar ali com os meninos do comercial também, a turma é atendimento, pronto atendimento e conversa fácil, né? Que eu acho que isso é importante. Sim. Não conversa difícil. Cara, foi a oportunidade 1, 2 e 3, mas eu não estou muito satisfeito não, Yuri. A gente prometeu 1, 2 e 3, mas eu sempre tento sugar um pouquinho mais do convidado do nosso podcast. Então, vamos fazer aqui um bônus, vamos falar de uma... Isso aqui não foi ensaiado, né? Vamos falar de repente aqui de uma quarta grande oportunidade e eu vou te ajudar para não te pegar de surpresa. Enquanto a gente conversou tudo isso, eu sempre me coloco na posição de cada uma das figuras que estão envolvidas. Então, quando tu falou lá do começo de uma certificação que tu fez na Abracel, eu estava me colocando aqui, poxa, se eu fizesse parte da Abracel, qual que seriam as oportunidades que eu estaria vendo no mercado? Poxa, se eu fosse um distribuidor, como que eu estaria enxergando o mercado? E aí eu gosto de ir me colocando na cadeira de cada um deles para enxergar o mercado por outro ângulo. E quando eu quero trazer esse bônus de quarta oportunidade, eu lembrei, poxa, se eu for o produtor, o gerador da energia, beleza, trouxe o cliente, trouxe a usina está feito, já tem quem vai consumir, mas o dia a dia exige um cuidado com o cliente, um cuidado de acompanhamento de produção. Então, como que a Sany ajuda isso? Existe uma plataforma, uma ferramenta para ajudar a gerenciar todo esse processo? Porque fechar contratos é ótimo, sim, mas dar continuidade a eles é mais importante ainda. Como que hoje a Sany contribui nesse aspecto aí? Maravilha. Eu gosto de fazer uma analogia, às vezes, com o mercado imobiliário, né? Então, se você pensar aí no modelo de uma imobiliária de aluguel, né, que ela fica fazendo ali a gestão de diversos imóveis que estão sendo alugados, é mais ou menos que a nossa plataforma, né? A gente tem uma plataforma proprietária que ela é white label, ou seja, ela pode vir com a identidade visual de um parceiro que a contrate, então ela pode estar com a identidade visual do integrador, ela pode estar com a identidade visual do próprio dono da usina, né, se for diferente do integrador, porque a gente está vendo agora também muito integrador aproveitando, né, que comprou muito equipamento às vezes ano passado, a mão de obra para ele próprio implantar fica muito barata, então a gente está vendo muitos integradores sendo hoje os donos das próprias usinas. Às vezes o cara monta 2, 3, 4 micros, às vezes o cara faz também parte do que ele iria ganhar ali na integração, ele converte para ser sócio de alguma usina. Então a gente tem uma oportunidade que, além da gente levar para esses caminhos e além do que eu já falei anteriormente, se existe uma usina em locação que ela vai começar a operar ou ela já está operando, essa nossa plataforma ela pode ser contratada, pode ser utilizada, e dentro do nosso programa de parcerias, uma parte ad eterno, tá?
do que a usina gerar de receita para a SANY é também compartilhado com o nosso parceiro integrador, né? Então existe realmente mais essa oportunidade aí para ele poder estar ganhando com a gente. Então vamos dizer que você fez uma usina lá de 75 kW, ou uma usina de 1 mega, né? Chegou aquele momento ali de capturar os clientes, né? Independente da sua área de concessão. A gente pode tanto auxiliar nesse momento para trazer essa carteira de clientes, né, no produto de energia por assinatura, mas a gente também pode fazer a gestão dessa carteira com uma plataforma que hoje, né, até passando uns números para vocês, a gente está gerindo mais de 23 mil unidades consumidoras, já foi até um pouquinho mais o número agora do último mês, né, que a gente já de fato manda de boleto mensalmente de billing, né, faz toda a gestão integrado com as concessionárias. Então a gente consegue também estar suportando, né, tanto o parceiro integrador quanto diretamente o dono da usina com essa solução. E mais uma vez é uma oportunidade ali, né, do integrador estar ganhando, e até interessante essa porque é algo recorrente que ele vai ter ali na carteira dele. Integrador eu deixei o melhor para o final, porque como que funciona, né? Isso aqui é a única coisa que eu não gosto do modelo de negócio na integração. E eu sofro dessa dor junto com você. Que o nosso ganho ele acaba quando acaba a instalação. Acabou. Instalou, homologou, pronto. Acabou, você não ganha mais com aquilo. A menos que você esteja trabalhando aí com OEM, que basicamente é quase um outro mercado integrador. Hoje ele ainda não atua tanto quanto isso, né? São poucos os players que estão fazendo isso hoje. Muitas vezes até por uma questão de limitação de infraestrutura e estrutura interna da empresa, né? Então, eu digo que eu deixei o melhor para o final, porque aqui é uma oportunidade que o integrador tem de gerar uma receita recorrente. E a melhor coisa que existe no mundo dos negócios é uma receita recorrente. Então, fica aí essa sacada, né? Não deixe de trocar uma ideia lá com a galera da SANY para entender mais as nuances, né, os detalhes dessa questão. Yuri, para a gente finalizar, eu acredito que um resumo de tudo isso, se tu tiver de repente algum exemplo para dar de integrador que já está se beneficiando, os formatos que esse cara tem usado, que tem sido um ganha-ganha-ganha, né? Como tu falou, eu acho que seria legal para a gente tangibilizar aqui um pouco mais para o integrador que está acompanhando a gente. Não, perfeito. Como, assim, eu gosto de falar quase tudo na vida, quando a gente olha, sempre tem uma parte ali que consegue, né, executar muito bem uma parceria ou algum trabalho específico e consegue ser muito bem remunerado. Tem alguma outra parte também que acaba não conseguindo. Então, não posso dizer aqui os números que eu vou falar que todos ganham isso, né? Mas que existe sim a oportunidade. A gente hoje, quando a gente olha a nossa carteira de parceiros, entre os melhores parceiros, eles estão tendo uma renda ali extra porque eles têm um trabalho de integração, né? Que eles já fazem de 10 a 15 mil reais, né? E aí parte dessa receita é dessa recorrência, né, que eles já vêm todo mês, e parte desses produtos de energia por assinatura, energia livre. Às vezes eles ganham até mais, só que a gente às vezes não fica sabendo, porque no momento que a gente ajudou ele a fazer uma venda dessa de 75, ele fez uma integração a mais, então ele tem uma margem ali que a gente, enfim, não sabe qual é. Uma margem que ele não detalha, né? Não cabe tanto a gente, né? Mas quando eu falo esses valores é somente advindo desse, digamos, rebate e compartilhamento de valor financeiro da parceria junto à SANY. Mas ele ainda vai ter todos esses ganhos adicionais, né? Então ele vai vender mais para o próprio cliente dele, né? Ele vai conseguir às vezes uma indicação porque o cliente dele ficou mais feliz com algumas das soluções que a gente trouxe. Então ele vai ter aí vendas, digamos, indiretas, né? Não vou dizer diretamente, mas talvez indiretas pela a parceria que a gente fez. Então são números bem factíveis. Obviamente vai depender do quanto ele se empenha e quanto ele traz, né? Legal, então aqui já vai ser meio que o título, a headline lá do corte: integrador, 15 mil reais garantido todo mês com brincadeira, cara. Mas é legal tu dar um número, porque ajuda o integrador que está do lado de lá a tangibilizar, porque como eu te disse, eu me coloco na posição do cara e eu sei que ele está lá do outro lado perguntando, poxa, beleza, é legal, mas quanto que eu consigo fazer com isso? Então, sim, eu acho que essa resposta já te dá uma noção. E como tudo na vida, né, Yuri, isso aqui é um trabalho muito comercial. Os ganhos, eles são diretamente proporcionais
a atividade, a execução. Então, quanto mais negócio o cara traz, quanto mais coisas ele executa, mais resultado ele gera. Cara, muito bom bater esse papo aqui contigo. Eu sempre reservo aqui essa fala final para o convidado, de repente fazer um resumo, uma fala de qualquer coisa que eu não tenha perguntado. Então fica à vontade aí para mandar um abraço aí para quem você quiser. Falar um pouco aí também da Sunny, né? De repente algum produto, algum serviço que a gente não colocou aqui. E manda teu recado aí para o integrador que quer apertar a sua mão e fazer essa parceria com a Sunny. Perfeito. Pessoal, assim, primeiro queria agradecer, né, o espaço aqui para a gente poder ter essa conversa, trazer essa oportunidade, porque eu realmente acho que é uma oportunidade, né? Pelo menos o que a gente já vem trabalhando nesse tipo de modelo há mais de um ano, realmente a gente viu que o segmento de integrador, principalmente por essa especialidade no que a gente faz, é a que melhor adere. Então a gente não está falando aqui de uma possibilidade, de algo que a gente não fez. A gente está há 6 anos no mercado e há 1 ano a gente vem explorando já esse modelo de parcerias, e é um modelo, mais uma vez, ganha, né? Assim, não tem ninguém perdendo. O cliente está ganhando porque ele vai ter uma opção melhor, o parceiro integrador vai estar ganhando, a Sunny vai estar ganhando. Então é um modelo ali que remunera todas as partes, todo mundo tem valor nesse projeto. A gente também, como eu disse, está desde 2017 aí, quando assim, não se falava disso, a gente nunca fez outro tipo de modelo, a gente sempre trabalhou com usinas de locação. Lá atrás eram, né, para vocês terem ideia, era contratos de 10, 15, 20 anos com o cliente final. A gente tinha que ir atrás de rede de telecom, né, às vezes, enfim, grandes redes de hospital, clínicas. E hoje o contrato está muito pró-consumidor. A gente está tentando ser um dos catalisadores dessa mudança aí do setor energético no Brasil, né? Um setor muito opaco, que não é claro, né? Os dados ficam restritos ali às concessionárias. Eu acho que o primeiro passo da mudança do setor está sendo dado agora com essa abertura parcial aí do mercado livre, né? Onde toda a média tensão pode adentrar. Em breve, sejam 3 anos, 5 anos, a gente vai ter a abertura da baixa tensão também. Então, acho que o mercado está progredindo de uma forma positiva. O Brasil ele tem uma posição estratégica que eu acho que vai ser um dos principais países quando a gente fala de transição energética. E a Sunny está aqui para poder suportar vocês, poder auxiliar, né, e a gente crescer junto, né? Então, faça esse convite aí para acompanhar os materiais que a gente... Tanto esse material que a gente está fazendo para vocês, né, que eu acho que vai trazer muitas formas de você colocar mais dinheiro no bolso, quanto os próximos, né? Então a gente vai guardar coisa boa aí também para não soltar tudo de uma vez. É isso aí. Então, se você não quer perder mais nada sobre o mundo da energia solar por assinatura, sobre locação, sobre investimentos em grandes usinas, clica no link que está aqui na descrição desse podcast, entra no grupo e também não deixa de fazer a tua aplicação lá no formulário da Sunny para bater um papo diretamente com os consultores que vão entrar mais a fundo e nos detalhes, né, de tudo isso. Exatamente. Que a gente conversou aqui. Yuri, cara, mais uma vez, prazerzão bater esse papo contigo. Grande abraço para você que está aí do outro lado. Te vejo lá no grupo e no próximo episódio. Tchau, tchau.